Célia Maria, faço parte do grupo 8, que vai tratar do assunto desenvolvimento físico na meia-idade, de 40 a 65 anos. Quanto a mim, eu vou explorar sobre a satisfação conjugal e profissional versus declínio físico. Como assim? Há um paradoxo quanto a este assunto no que diz respeito à idade, pois há uma vivência das mesmas coisas, no entanto, serão sentidas de forma diferente pelas mesmas pessoas, por conta da sua idade. Trazendo este tema à esfera conjugal, eu vou dar alguns exemplos. Há, nessa idade, uma intimidade maior do casal. Há também uma disponibilidade para passeios, para lazer, teatro, cinema e para um tempo maior para os dois. O profissional. Nessa idade, há muitas conquistas de trabalhos, cargos de chefia e também uma facilidade maior de tomar decisões, mais confiança no que faz. Na parte familiar, os filhos já estão casados, já estão crescidos, não há mais aquela necessidade de pegar o filho na escola e outras obrigações que antes eram feitas e eram realizadas. Há também um declínio físico, que não há mais tanta resistência física por conta do envelhecimento físico e a dificuldade para certas tarefas. Olá, eu sou Francisca Silva, vou falar sobre relógio biológico e social, menopausa e andropausa. Segundo Erickson, essa é a fase da maturidade no qual os adultos precisam estar ativamente envolvidos no ensino e na orientação na próxima geração. Só que essa fase traz alguns desconfortos e também alguns desafios nos quais é preciso saber lidar. Como, por exemplo, o relógio biológico e social é que indica os primeiros sinais de envelhecimento. Uso de óculos, cabelos brancos, rugas, dificuldades em subir escada, lentidão, dificuldade na audição, paladar, com problemas ou diminuição de sentir cheiro, gosto, perda da massa muscular. Essas e outras dificuldades irão surgir, como também surgirão dificuldades na sexualidade feminina e masculina, como na menopausa para as mulheres e andropausa para os homens. Para as mulheres, os sintomas são mais acentuados do que para os homens. Para as mulheres é com 45 e 55 anos, os homens 10 anos depois. Os sintomas das mulheres são: surgem ondas de calores, que é chamado de climatério, fadiga, irritabilidade, menor impulso sexual, até alteração no humor, depressão, insônia, e pode surgir também risco de infarto e osteoporose. Os homens, disfunção erétil, queixas físicas, cerca de 5% dos homens podem ter depressão, perda da memória. As causas desses sintomas estão associadas a mudanças hormonais. Para diminuir esses tipos de sintomas, é preciso fazer exercício físico, uma alimentação saudável, equilibrada, com adição de frutas, legumes, nozes, soja e luz solar, para adquirirmos a vitamina D. Também podemos ter problemas nos ossos. Fazer algo diferente como nós precisamos fazer: aprender uma nova língua, praticar esportes, aprender um instrumento musical, fazer trabalhos manuais, e isso vai nos ajudar a ficar mais tranquilo e calmo nesse período que estivermos passando. Olá, boa tarde, professora Verônica. Meu nome é Franci e eu faço parte da equipe 8. E eu fiquei com o tópico desenvolvimento cognitivo, ou seja, quais as nossas experiências nessa idade.
E nessa fase, nós vemos o que chamamos de amadurecimento, idade madura, idade adulta, a idade da plenitude, momento de avaliar as decisões tomadas na vida e de verificar se elas foram realmente corretas. A vida adulta, ela se divide em duas partes, a vida adulta média e a vida adulta tardia. A média é de 40 a 50 anos e a vida adulta tardia é de 50 a 65 anos. E vamos ao tópico do desenvolvimento cognitivo. A fase adulta, né? Temos a superação. Na superação nós vemos a flexibilidade e a compreensão. Na superação nós podemos afirmar que a experiência na fase adulta supera a rigidez em direção à flexibilidade. Ou seja, nessa fase as pessoas compreendem que as coisas podem ser de uma forma, mas que podem ser também modificadas. E também no caso da decisão, nós temos o lado prático e o lado rápido nesse nosso desenvolvimento cognitivo. É comum nesse período que decisões e opiniões da maioria tenha um caráter mais realista, visando a solução de problemas com praticidade e rigidez e rapidez. Desculpa. Depois vem a aceitação. Na aceitação nós temos a consequência e a consciência, né? Primeiro, quer dizer, na aceitação vem a consciência e depois vem as consequências. Nós temos facilidade de aceitar. Também os argumentos dessas pessoas nessa fase estão presentes na sua consciência. E nesse sentido, a questão da atitude e suas consequências ficam claras. Nessa idade é muito mais fácil, é muito mais prático. Nós não temos mais tantas dúvidas do que vai acontecer, do que pode acontecer com a gente. E nisso vem a integração. Na integração, tem a intuição e a emoção. Que os adultos da meia-idade, eles são capazes de integrar a lógica com a intuição e a emoção. Eles filtram suas experiências de vida. Assim tendem a ser bons para solucionar os seus problemas. E concluindo, em síntese, a capacidade mental na fase adulta média pode atingir um nível excelente. Mas, por outro lado, pode também ocorrer um esgotamento de mudança de carreira. Tem uma curiosidade nessa fase adulta, a questão também de nós podermos começar a realizar nossos sonhos. Não é porque estamos nessa idade que não realizamos. E tem um exemplo, eu vou citar aqui só um exemplo. O Henry Ford, ele é fundador da montadora de carros que leva o seu sobrenome. E ele apresentou o seu primeiro Ford quando ele tinha 45 anos. Ok? Boa tarde. Olá, eu me chamo Viviane e eu vou falar para vocês sobre o desenvolvimento psicossocial da meia-idade, dos 40 aos 65 anos. No nosso livro-texto, tem pedindo para a gente assistir o filme do Ninho Vazio, para explicar, para a gente entender um pouco o que é que acontece com o psicológico da meia-idade. Então, o ninho vazio quer dizer quando os pais se sentem sozinhos quando os filhos saem de casa, seja para trabalhar ou seja para ir à faculdade. Então, a síndrome do ninho vazio é uma sensação psicológica de pesar e solidão que os pais sentem quando os filhos saem de casa pela primeira vez. Seja para morar sozinhos, seja para ir à faculdade ou trabalhar.
Apesar da sintologia, não é uma condição clínica. Com a saída dos jovens de suas casas e a alteração do ciclo familiar, são comuns e saudáveis os sintomas. A síndrome do ninho vazio são geralmente despercebidas. Desse modo, pode ocasionar depressão e crise existencial paterna, já que a saída dos filhos do ninho leva à transformação na vida dos pais. Em mães que cuidam dos filhos em tempo integral, a síndrome torna-se mais recorrente. Vou falar para vocês agora as causas. Todos os pais são suscetíveis à síndrome do ninho vazio. Embora alguns fatores tenham a predisposição para esta sensação, esses fatores incluem casamentos instáveis ou em processo de dissolução, ideário da identidade paterna e a dificuldade de aceitação da ruptura do ciclo familiar. Pais em tempo integral, os quais permanecem em casa durante o dia todo com os filhos, são mais vulneráveis a ter a síndrome. Além disso, adultos que lidam com estresse, morte de um cônjuge, afastamento ou aposentadoria, também são propensos a experimentar tal síndrome. Vou falar agora para vocês os sintomas e os sinais. Os sintomas da síndrome do ninho vazio podem incluir depressão, estresse, crise existencial, rejeição social, preocupação extrema, e ansiedade acerca do bem-estar do filho. Os pais que passam pela síndrome questionam frequentemente se educaram bem os filhos para viver independente. Muitas mães, geralmente as cuidadoras primárias, ela tem maior probabilidade de ter a síndrome do que os pais. Pesquisas mostram que os pais não estão preparados emocionalmente para lidar com a saída dos filhos de sua casa. Outros, portanto, declaram sentimentos de culpa ou perderem oportunidades de se desenvolverem mais na vida dos filhos antes deles saírem de casa. Pais que portam a síndrome enfrentam desafios como o estabelecimento de um novo relacionamento com os filhos, busca por maneiras de ocupar o tempo livre, reconexão com os demais e a ausência de empatia das pessoas que acreditam que os pais devem permanecer felizes mesmo após a saída dos filhos. Então, aqui encerramos o nosso trabalho do grupo 8 sobre o desenvolvimento da meia-idade. Tchau!